igreja com a graça e paz, cumprimento os nossos amados que estão nos assistindo. Pode se assentar, meus amados. A palavra que eu vou compartilhar com os irmãos é sobre o ego. O ego, o título que eu dei, né? Aliás, o título que eu dei é o título de um livro que eu terminei de ler. Não é um livro cristão, é um livro curricular, mas muito interessante, muito rico. E lendo esse livro, Deus começou a ministrar no meu coração. Até eu lembrei, até comentei com o pastor essa semana, quando a gente vai almoçar ou tomar café junto, a gente senta e começa a conversar. E aí eu falei, né, que a primeira série que eu comecei a assistir, né, que eu fiquei viciada, né, se pode se dizer assim, foi aquele Prison Break. Eu comecei a seguir, na época ainda era CD. Nem era série que nem hoje a gente tem aí, Netflix e outras, né? Era CD, tinha que alugar. E eu assistia, e cada fase que eu assistia, para quem não sabe, conta a história de uns irmãos, eles foram presos, e a série toda ela se dá dentro de um presídio. E todos os episódios, eu ali, a Maiara, na época, acho que ela deveria ter seus 12 anos, mais ou menos, eu acho. E eu conversava com ela ali, e de cada episódio, eu tirava uma ministração. Ela falava, mãe, mas você vê Deus, você vê a palavra de Deus em tudo. Eu disse, mas é uma forma de Deus ministrar. E até hoje é assim. Às vezes eu estou lá assistindo uma série ali, que eu gosto de investigativa, essas coisas assim. Eu estou lá e, de repente, eu paro, pego a Bíblia. E Deus ministra ali comigo. E eu estava lendo esse livro e Deus começou a ministrar. Então, eu dei o mesmo tema que é o nome do livro, que é O Ego é Seu Inimigo. E aí, então, eu fui, né, lógico, pesquisar no nosso querido amigo Google. O ego, o que é o ego? O ego, ele vem do latim, significa eu. Aí já dá para perceber tudo, né? Eu, ego, eu. E se nós olharmos na Bíblia, não tem especificamente a palavra ego, mas tem o orgulho, que é irmão gêmeos. Né? Então, o ego, o orgulho, eles são irmãos gêmeos. E a palavra do Senhor fala muito em questão do orgulho. Então, vamos lá em Lucas 9, 23. Em Lucas 9, 23, diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Até aqui. Que Jesus está dizendo, então, para as pessoas e o que Jesus diz para nós? Que se nós quisermos seguir a Jesus, se nós quisermos ser, então, esses discípulos de Jesus, esses pequeno Cristo, nós temos que negar a si. Nós temos que nos negar de que jeito, então? Sufocar o nosso ego, o nosso eu. Negar as minhas vontades, negar os meus desejos. Então, seguir a Jesus não é você fazer o que você quer, como você quer, a maneira que você quer e como você acha que tem que ser. É você deixar, é você se negar os seus planos, os seus sonhos, sim, os seus projetos. Só que Deus, ele é misericordioso, ele é bondoso, ele é galardoador e ele gosta de nos abençoar.
E mesmo quando nós nos renunciamos, nós deixamos nossos planos, deixamos nossos projetos, Ele ainda vem e nos abençoa e realiza aquilo que muitas das vezes nós desejamos e queremos, que é os nossos planos, nossos projetos, nossos sonhos. Mas dentro disso, do ego, se nós olharmos a Bíblia e nós olharmos de Gênesis, Apocalipse, nós vamos ver várias pessoas, vários homens e mulheres de Deus, que eles se deixaram se levar pelo seu ego. E se nós formos olhar lá no princípio, o primeiro que se deixou a se levar pelo seu ego, pelo seu orgulho, foi Satanás. Satanás, ele era um anjo de luz, um anjo lindo, um anjo que ele era o braço direito de Deus, vamos se dizer assim. Depois de Deus, era ele nos céus. Ele que estava ali no comando de todas as coisas. Ele era ali o maestro dos louvores, dos anjos que adoram ao Senhor. Ele estava no controle ali. Mas vamos ver o que Isaías fala, o que aconteceu com o diabo, com o seu ego, que fez com que ele caísse. Está em Isaías 14:13. Então o profeta está narrando ali a queda, o motivo pelo qual Satanás caiu. Você pensava assim: subirei. Então, subirei. Eu subirei ao céu. Eu exaltarei o meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Eu subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Olha o ego de Satanás. Eu sou, eu vou, eu que vou estar, eu que vou conduzir, eu que vou mandar. Eu vou estar lá aonde Deus está. Ele queria estar acima de Deus. E foi aonde que ele caiu. Essa foi a queda dele. Porque ele, vamos dizer assim, ele já era o cara. Porque ele já era o maioral ali dentro nos céus. Ele era o comandante dali. Mas isso ainda era pouco para ele. Ele ainda queria mais. Será que semelhantemente, em algumas vezes, em algumas atitudes, nós também não nos deixamos que esse ego venha nos dominar e assim também nos embaraçar devido a esse ego, a gente deixar que ele venha conduzir as nossas atitudes ou a alguma coisa que a gente vá fazer? Porque ego é bom. Todos nós temos que ter o ego. Mas o ego tem as suas fases. Que é o ego, que é o saudável. Você tem um ego, mas ele tem um limite. É aquele ego que ele é associável. Você convive com ele e com todos. Beleza, esse nós temos que ter mesmo. Mas tem aquele ego que é o ego inflamado. Que esse, então, a pessoa se acha superior a todo mundo. Ela é que faz tudo, ela sabe de tudo. Quando você fala, olha, eu já sabia isso. Esse eu sei fazer. E tudo que ela faz é melhor que todo mundo. Eu faço um bolo. Mas o meu é melhor. Eu faço um baião de dois. Mas o meu é melhor. Tudo bem que pode acontecer que um é mais gostoso que o outro, sim. Mas a pessoa, quando ela está com o seu ego inflamado, o dela sempre vai sobressair. O dela é o dela.
E tem o ego ferido, que é aquela pessoa que ela é insegura. E essa insegurança faz, muitas das vezes, ela se vitimar, ser vítima. Tudo parece que acontece é por causa dela. Ela é a última bolacha do pacote. A vida tem bilhões de pessoas, mas tudo acontece por conta dela. Tudo é por causa dela, tudo é por ela. Então a gente tem que tomar cuidado. E muitas das vezes esses egos, nós em algum momento da nossa vida, nós nos deixamos que um desses egos aqui venha fazer parte de nós, do nosso eu. Porque o ego é a nossa personalidade, é o nosso caráter. Que quando nós viemos para Jesus, esse caráter que foi deformado com a queda de Satanás e com o pecado lá do Éden, esse caráter ele foi deformado. Então, quando aceitamos Jesus e então deixamos o Espírito Santo fazer morada em nós, o que acontece? Esse caráter, ele é transformado pelo fruto do Espírito. Ou, pelo menos, teria que ser. Amém? E uma pessoa que eu vejo na Bíblia, de um ego que o atrapalhou a sua jornada, foi Sansão. Sansão, ele foi escolhido antes de estar no ventre da mãe dele, ele já tinha sido escolhido. O anjo de Deus vai e fala para sua mãe que ela ia conceber. E que então, ela, nem foi o nenê, ela já teria que se separar durante a sua gravidez. E aquela criança, ela ia ser um nazireu. O que é um nazireu? O nazireu hoje sou eu e é vocês. Que nós somos o quê? Separados, escolhidos pelo Senhor. Então, naquela época, o nazireu, ele era escolhido, ele era excluído, ele era separado somente para fazer as coisas que agradavam exclusivamente a Deus. Deus iria usar ele de uma forma diferente das demais pessoas. E então, Sansão, ele não podia nem beber bebida forte, não podia cortar o seu cabelo e não podia colocar as mãos em mortos, em comida imprópria. Eu não vou ler aqui, senão não daria tempo, mas eu creio que os irmãos devem conhecer, que está em Juízes 14, a história de Sansão. Quem não conhece ou só ouviu falar, vai ler a história. Sansão, ele já cresce, os seus pais já eram cristãos. Seus pais ensinaram para Sansão. Só que como Sansão, como nós também, nós temos o nosso livre-arbítrio. Deus nos escolheu, Deus nos separou, porém, entretanto, se nós iremos continuar nessa caminhada, nessa jornada que Deus escolheu para nós, seremos nós. Eu é que vou decidir. E Sansão, então, ele foi separado. Só que ele cresceu e ele era diferente. Ele era um rapaz, eu acredito, forte, robusto. Hoje, nos nossos dias atuais, poderia dizer que ele era um bombadão. E ele tinha uma força escuminal, uma força diferenciada. Que essa força vinha diretamente do Espírito Santo de Deus.
Porque Deus tinha escolhido ele para que ele, então, agora, fosse aquele que ia ajudar a libertar o povo de Deus do povo dos filisteus. Mas Sansão, com o seu ego mais do que inflado, ele começou a usar aquelas forças para o seu bel prazer. Ele não começou mais a pedir orientação, direcionamento de Deus. Será que hoje a gente não vê isso entre nós? Ou até na mídia, de pessoas que são muito gabaritadas, muito inteligentes, e elas acham que sua inteligência é para o seu bel prazer, e aquela inteligência é graças a ela, e se vangloriam por ela ser inteligente, capaz de fazer coisas, desenvolver coisas. E assim foi Sansão. Ele então, daquela força que era para ele usar para benefício, para o propósito que Deus tinha então levantado ele começou a usar para o seu bel prazer. Então ele começou as 3 coisas que ele não poderia fazer, ele fez. Ele caminhando, ele foi até uma vinha, aonde ele não poderia nem sequer passar. A palavra de Deus fala que nós temos que o quê? Fugir da aparência do mal. Então, aonde nós sabemos que nós não temos que ir, onde nós não temos que estar, por que nós queremos passar na frente daquele lugar? Sansão, com o seu ego se achando, ele passou. E depois disso, caminhando novamente, ele matou o leão. Tudo bem, matou o leão até aí, beleza. Só que depois, caminhando de novo no lugar, ele viu o leão, porém ali já tinha feito como é que eu posso dizer? Onde as abelhas vão e faz o mel, um enxame, uma colmeia. Então ali, onde ele tinha deixado o leão morto, tinha uma colmeia. E o que a palavra nos fala? Que ele está caminhando, ele sai do seu caminho e vai lá mexer no leão morto para pegar o mel e tomar. Agora eu fiquei pensando quando eu estava lendo a história novamente de Sansão. Será que a mãe dele, porque lá nesse lugar era a cultura deles, todo lugar, toda casa tinha mel, porque era da cultura. Será que a mãe dele não tinha potes de mel? Será que realmente ele haveria a necessidade de ir lá e pegar aquele mel? Mas o ego dele de tipo, eu sou capaz, eu faço o que eu quero, ele foi lá e mexeu no leão morto, que ele não podia tocar no leão morto, e pegou o mel. E não satisfeito, ainda levou o mel para o pai e a mãe. E depois disso, ele se encanta com uma mulher, que é Dalila, e ali ele conta o segredo da sua força, que era o cabelo. E aí ela conta para os filisteus, ele raspa a cabeça e ele perde a sua força. Não vou adentrar mais a história aqui, porque aí é para outro dia, outra pregação. Vamos parar aqui nesses itens que Sansão, pelo seu ego, começou a fazer coisas que não era para ele fazer. E muitas das vezes nas nossas vidas, nós também fazemos isso. Nós, pelo nosso ego, nós às vezes deixamos o ego nos dominar e a gente acaba atropelando. Acabamos nos até fadigando devido ao nosso ego. Em que sentido?
No sentido assim, na vida, vamos dizer, profissional, ou até mesmo quem é dona de casa. Você quer a sua casa limpa e você então acorda de manhã e começa a fazer, a limpar e limpa. Ou então se você está no emprego, você ali começa a desenvolver algo e aí o seu chefe começa a ver e aí você é promovida, uma promoção, 2, 3, aí você começa a querer. Isso é errado, pastora? Não, isso é legal. Nós temos que ter esse ego de querer subir, de querer cargos superiores aonde nós estamos. Porém, entretanto, se isso que nós estamos fazendo está nos prejudicando como pessoa, ou nós que somos escolhidos, não estou falando de quem não é escolhido separado, amém, igreja? Eu estou falando dos escolhidos, porque os escolhidos vivem de propósito, não vive pelo que eu quero, não vive pelos meus sonhos, pelos meus planos. Eu vivo pelo propósito que Deus tem e a missão que Ele me deu na terra. Então, os escolhidos, quando esquece que vive e que é separado para fazer o propósito de Deus e começa então a colocar as suas vontades, os seus planos, os seus projetos na frente. E para isso você começa o quê? Atropelar as demais pessoas. Atropelar a sua família. Porque aí se vocês começam a se dedicar muito, porque você está se sobressaindo na sua firma. E aí, então, a firma, quanto mais você vai dar, mais ela vai exigir de você. E aí você começa a se doar, e aí você esquece o quê? Que você tem uma vida, que você é casada, que você tem filho. Ou até mesmo que você tem um compromisso com a sua igreja, com a sua vida espiritual. Você já não ora mais, você já não lê mais. Por quê? Porque aquilo está te consumindo. Por quê? Porque o seu ego, que você está se dando bem na firma e você quer galgar mais ainda, acaba então te tirando do caminho, como Sansão. Ele sai do caminho para olhar e fazer aquilo que não era para ele fazer. E muitas das vezes nós também. Porque nós nos deixamos nos levar pelo nosso ego, pela minha vontade, pelo meu desejo. Sendo que aqui Deus fala o quê? Se você quer vir, se você quer me seguir, negue-se. Dia a dia pega a sua cruz. A cruz aqui, o que significa a cruz? Que Deus morreu por uma morte de cruz, era a morte mais amaldiçoada. Cruz é aquilo, você pega as suas coisas, as suas vontades, e você nega essa cruz, morre todo dia, morre dia a dia, morre todo instante para as suas vontades, os seus desejos, para o seu ego, para o seu eu. É isso que Jesus está dizendo. Então, esta noite é uma noite de nós voltarmos, relembrarmos que quando nós aceitamos a Jesus, quando nós falamos, Senhor, és o meu Senhor, és o meu dono, eu quero te seguir, eu vou caminhar contigo, então eu tenho que o quê? Renunciar o meu. E dentro do meu eu, tá os meus planos, os meus projetos, os meus sonhos. Isso quer dizer que eu não posso sonhar, que eu não posso... Não é nada disso. Mas o que a palavra fala? Busque o meu reino, a minha justiça e as demais coisas serão acrescentadas. E essas demais coisas é os meus planos que Deus sabe que eu tenho. É os meus sonhos que Deus sabe que eu tenho. E Ele, dentro desse processo que eu me nego e faço a vontade dEle, então Ele vem e realiza os meus.
Mas os meus sonhos, os meus planos são realizados não porque eu desprezo, como Sansão desprezou o propósito que Deus tem para minha vida, para viver o que Deus tem para mim e não aquilo que eu quero para mim. E outra pessoa que me chama a atenção é Davi. Davi, se nós olharmos, ele iniciou também até sufocando o seu ego. Porque quando Davi ele foi escolhido, ele não foi escolhido e já assumiu o trono. Foi anos depois que ele foi assumir o trono. Teve um processo. E quando ele foi lá que ele matou o gigante com uma pedra, ele já sabia que ele ia ser rei. Mas mesmo assim, ele não teve o seu ego inflado, nem um ego ferido. Ele se submeteu. E quando Saul tinha as suas crises, endemoniado, Davi vinha tocar, e quando Davi tocava, o espírito saía e Saul ficava de boa. Isso antes de Davi aparecer matando o gigante. Antes, Davi já fazia isso. E mesmo depois, Davi sabendo que ele ia ser o rei, ele continuou fazendo isso para Saul. E então, o ego de Davi, ele conseguiu manter o seu ego. Mas Saul já não. Saul, quando também foi escolhido para ser o rei, que o povo queria um rei, então Deus falou, é Saul. Porque as pessoas falam que não foi Deus que escolheu Saul, foi. Deus só não era o momento ainda de ter um rei, porque quem reinava lá era Deus. Mas o povo, como sempre, olhando as coisas dos outros, viu que outros lugares, outros países tinham um rei, eles queriam também. Só que eles já tinham um rei, que era o rei dos reis, mas eles ainda não estavam, não queriam. Enfim, isso é uma outra explicação, outra pregação. E aí, então, Saul foi escolhido. E Saul, então, começou também a fazer tudo bonitinho. Só que o ego de Saul também se aflorou. Ele achou que ele podia fazer as coisas que dava sua boa vontade. Deus orientou que ele tinha que ir, tomar posse de umas terras, matar todo mundo e zerar e não trazer nada, nem os despojos, nada. Mas ele foi lá, trouxe o despojo e ainda deixou alguns vivos, que não era para deixar. E aí, então, Deus chega para Samuel e fala, Samuel, Saul me desagradou. Me arrependo de ter levantado ele como rei. E aí, fora isso, depois disso, Saul começou a fazer mais coisas que desagradou a Deus. Então, o ego de Saul, por ele ser rei e estar ali, ele achou que ele já não precisava mais obedecer, vírgula por vírgula, aquilo que Deus o ordenava para ele fazer. O nosso Deus, quando ele dá uma ordem, quando ele manda, ele não quer que nós venhamos fazer pela metade. Ou fazemos por inteiro. Se nós fazermos metade, até aqui eu fiz, Deus mandou, mas daqui para cá eu fiz do jeito que eu achei que era. Ele vai desconsiderar geral. E então, Saul também
perdeu o seu trono devido ao seu orgulho. Devido a ele querer fazer as coisas da maneira dele. Ele esqueceu que ele era um escolhido de Deus e ele já não fazia do jeito como ele queria. Que ele tinha que obedecer, estar submisso àquilo que Deus mandava. E Davi, então, mesmo então, ele sabendo que ele era rei, ele continuou tocando para, então, acalmar o rei quando ele estava nas suas crises. E aí, depois que ele matou, então, o gigante, Davi ficou super conhecido nas redes sociais lá de Israel. Ele bombou, os likes dele, foi K20, K30, e foi aumentando. E aí, o que aconteceu com o ego de Saul? Ficou com ciúmes. E aí, então, Saul começou o quê? A perseguir Davi. Começou a perseguir Davi. Mas mesmo assim, Davi permaneceu com seu ego estável. Davi teve a oportunidade de matar o rei, porém ele não fez. Em submissão, sabendo que ele era um ungido de Deus. Ele não se deixou se levar pelo seu ego. E aí, então, até Davi, então, chegar aonde? No seu trono. Então, aí ele foi agora e ele assume o trono. Aí, segundo Samuel 11, vai nos contar o que aconteceu agora com o ego de Davi. Um ano no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi enviou Joabe, seus oficiais e todo o Israel. Eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá. Mas, lembra que sempre eu falo, preste atenção quando tem um mais, porém, na Bíblia. Mas, Davi ficou em Jerusalém. Então, aqui a Bíblia está nos dizendo que tinha uma época que todos os reis tinham que estar na guerra. Tinha período que o rei ia, era opcional. Porém, entretanto, nessa época, os reis tinham que ir. Era uma cultura, era uma data específica. Eles tinham que estar lá, os reis. Mas Davi, eu sempre vou nas guerras. Davi ganhava a guerra, por quê? Ele sempre obedecendo às orientações de Deus. Então, eu estou conjecturando, tá? Isso a Bíblia não está dizendo. Eu estou deduzindo que Davi, então, acordou e falou assim, quer saber de uma coisa? Eu sou rei, já lutei bastante, já ganhei bastante guerra, tudo. Quer saber de uma coisa? Essa guerra eu não vou. Não estou afim. Será que a gente também às vezes não faz isso? Em alguma situação, em algumas circunstâncias da nossa vida, que a nossa presença seria essencial ali naquele lugar e nós simplesmente dizemos, eu não vou. Sendo que Deus, já lá atrás, poderia já ter nos dito que nós teríamos que estar ali. Hashtag fica a dica. Então Davi não foi. E aí, então, no seu palácio, acordou lá, né? A hora que ele quis, porque acho que quando vai pra guerra, vai se de madrugada. Mas ele não foi. Mandou o chefe deles lá, mandou o exército de Israel e ele ficou de boa. Aí, o que acontece? Davi tá lá no seu palácio, na sua varanda gourmet, e ele olha, vê quem? Betseba. Estava lá se banhando e aquilo o agradou os seus olhos. Aí seu ego, aí ele manda chamar seu soldado
Quem é aquela pessoa? Ela é esposa do seu general, um dos generais melhores de Davi, linha de frente. Ele, tá, traz ela para mim. E aí eu creio que todos devem saber, vou resumir. Ele pega e dorme com essa moça. E aí ela volta. Passado um tempo, acontece o quê? Engravidou. Aí, mais uma vez, o ego de Davi, o que ele faz? Manda chamar seu soldado, fala para ele levar então uma carta pro esposo dela, para ele vir lá, para ele conversar. O cara vem, ele embriaga o cara e fala pro cara, já que você tá aqui, né, se embriagou, pode ir para casa, vai para sua casa, porque ele queria encenar como se o cara tivesse voltado da guerra, tivesse ficado com a mulher e o filho então seria dele, não de Davi. Vou resumir, ele tramoia tudo isso e o cara, o general é tão fiel que o cara fala assim, não, eu não vou lá ficar com a minha esposa, os meus homens tá lá na guerra e eu vou para minha casa? Não, eu vou ficar aqui, ficou na porta do palácio. Aí no outro dia, então, Davi manda ele então para a guerra, só que ele orientou para então deixar ele de linha de frente. E linha de frente, nós sabemos que numa guerra, os que vão primeiro são os da linha de frente. Então, Davi, com o seu ego, eu sou rei, eu mando, faço e desfaço. Ele arquitetou, então, a morte desse comandante. Só que o ego de Davi foi tanto, que passou, então, o cara morreu. Ele trouxe, então, a moça dele, a esposa dele, para morar com ele, para ser mulher dele. E Davi foi passando os dias como se nada estivesse acontecendo. Olha o ego da pessoa. O ego dele deixou ele tão cego que ele cometeu adultério, ele cometeu um homicídio e viveu uma vida como se nada tivesse acontecido. Olha como é o ego, como nós temos que tomar cuidado com o nosso ego. Porque às vezes nós tomamos decisões, o ego às vezes pode nos deixar cego, nos impedir de ver aquilo, as falhas e os erros que nós estamos cometendo. E achar que estamos vivendo uma vida normal e que está tudo bem. Olha o ego aonde chega. Por isso que o ego, o nosso eu sou capaz, eu posso. E a autoridade que às vezes muitas pessoas têm, às vezes elas não sabem lidar com essa autoridade. Porque elas aproveitam da sua autoridade, do privilégio que elas têm e acabam cometendo coisas assim como Davi fez. E ele começa a viver uma vida como se... E aí, então, Deus, na sua misericórdia, na sua infinita misericórdia, Deus vai deixando. Por isso, meus amados, se você está sabendo ou está fazendo algo de errado e você fala, deu certo, engano seu. Porque Deus vai deixando. Mas chega uma hora que nada fica encoberto. Nada fica encoberto aos olhos de Deus e Ele não deixa ser enganado e nem enganar os seus. E aí, então, o ego de Davi, ele se achou e cometeu tudo isso.
Então Deus deixou, foi até então que um dia Deus levantou um profeta e falou: vai lá. E aí eu vou resumir. Se vocês quiserem saber essa história, leia a história de Davi. O profeta chega então para Davi e conta uma história para ele. E aí Davi fica indignado com aquela história, com o final. E então o profeta, ele pega e fala assim: qual que o senhor acha que tinha que ser o final desse homem? Davi pega e fala assim: esse homem merece a morte. E aí o profeta olha para ele e fala: esse homem é você. Você teve essa atitude. O profeta mostra os erros e as falhas que Davi cometeu. Os erros e as falhas que o ego dele não deixou ele enxergar. Será que nas nossas vidas também não é assim? Em alguma área, em algumas vezes em nossas vidas? Talvez não seja um pecado como esse de Davi, de adultério, de homicídio. Mas, como para Deus não existe pecadinho nem pecadão, mas algumas falhas que nós cometemos, que às vezes a gente fala: isso daí não é nada, Deus não vai. Que o nosso ego, o nosso eu, tem tanta certeza que aquilo que nós estamos fazendo é certo, mas é errado. Será que o ego não nos deixa cego a ponto de nós acharmos que o errado é certo, que o falso é verdadeiro? E muitas das vezes esse ego que nos domina e faz com que às vezes a palavra fala do orgulho, que pode nos deixar arrogantes. Quando uma pessoa chega do seu ego assim, que ele já está no superego, ela já é uma pessoa prepotente. Eu creio que nós não estejamos chegando a esse ponto, mas de muitas das vezes nós deixarmos nosso ego nos conduzir por um lado negativo, sim. Eu vou dizer por mim. Porque quando eu li aqui, essa ministração me confrontou muito. Me fez me analisar as minhas atitudes, os meus gestos. De como realmente aquilo que eu tenho renunciado do meu eu. Porque tem gente que fala assim, eu vim para Jesus, eu já fui transformada, tudo, mas até aqui. Agora outra, não, isso daí faz parte de mim. Deus, ele não quer marionete, não é isso. Mas ele nos quer com um caráter transformado. Um caráter cheio do fruto do Espírito. Um caráter de mansidão, de benevolência, de empatia, de que a gente tenha compaixão. É isso que nós temos que ser. Então, aquele síndrome da Gabriela, para nós cristãos, não existe. Fora de cogitação. Eu nasci assim, vou morrer assim. Não. Você nasceu de um jeito, mas você morreu para aquele jeito. E hoje você nasceu em Jesus Cristo e você é outra pessoa. Ou pelo menos deveríamos ser. Ou pelo menos nós teríamos que estar tentando dia a dia ser transformados. Eu não vou dizer que nós vamos ser transformados assim do dia para a noite. Não. É dia a dia. Aqui ele fala,
Dia a dia, pega a sua cruz. Então, todos os dias nós vamos ser transformados. Todos os dias nós vamos ter uma lasquinha para ser tirada de nós. Todos os dias. Mas nós temos que ter esse processo. Nós temos que deixar Deus nos lapidar. Nós temos que deixar esse ego ser morto. E deixar esse ego ser um ego junto com o fruto do Espírito. Eu não posso mais, eu errei. Você já percebeu que tem pessoas que têm dificuldade de pedir perdão? Ela acha que ela não erra, que ela não falha, que ela não comete erro, que é a coisa mais difícil. E se você apontar alguma coisa, meu Deus do céu, é o ego. Ela não se suporta ser corrigida. Meu Deus, nós somos seres humanos, somos falhos. Nós falhamos, nós erramos toda hora. E sabe o que Deus quer? Porque Deus fala que Davi, mesmo ele cometendo isso, quando o profeta chega e fala para ele isso, e o profeta fala, essa pessoa é você? Davi, ele rasgou a sua roupa. Em reverência ao Senhor, pôs a sua boca no chão e ele pediu perdão para Deus. Na hora ele pediu. Ele estava cego com o seu ego, com o seu eu, todo cheio, eu sou rei, faço, aconteço. E quando ele caiu em si, ele se arrependeu verdadeiramente. De coração, foi isso que Deus viu em Davi, o seu coração, que fala que Davi era um rei segundo o coração de Deus, é o coração que reconhece, é um coração humilde, é isso que Deus quer de nós. Nós vamos falhar, nós vamos escorregar, é normal isso acontecer, nós somos ser humano, porém nós temos que se arrepender de coração. Senhor, hoje eu errei isso, eu fiz isso e eu não quero mais cometer, de coração. E fazer com que a minha vida e as situações que vão vir novamente, para que eu tenha a mesma atitude, eu não cometa de novo. E aí vai surgir outras coisas, tudo bem, mas naquela eu não vou falhar mais. É isso que o Senhor está nos dizendo. Nós vamos falhar, nós vamos pecar, nós vamos ter o ego, mas Senhor, peraí, é nos corrigir na hora, como Davi fez. Então Davi se arrependeu. E aí onde que ele fala, Senhor, se há em mim algum caminho mau, alguma coisa que não te agrada, Senhor, tira, me mostra, não quero. E é isso que nós temos que fazer, Senhor. Se o meu ego, o meu eu está muito sobressaído, mata o meu eu. Porque eu não quero mais eu fazer a minha vontade. Porque eu já disse, eu me renuncio. Mas, às vezes, nós falamos só de boca e as nossas atitudes não condizem. Porque o nosso ego fala diferente. Então, nós temos que reconhecer que falhamos, eu cometi um erro, eu pequei, eu errei, fui falha, fiz o que não devia, mas reconhecer, confessar para Deus. Confessar, eu errei, eu falhei, foi um momento de fraqueza, mas, Senhor, eu me arrependo. E Davi, como nós sabemos, pagou um alto preço por esse ego. Um alto preço. Então, nós precisamos tomar cuidado. E Mateus 6:1 diz assim, ó. Evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros para ser visto por eles. Porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês que está no céu. O que Jesus está querendo dizer aqui? Olha, não adianta você fazer para se aparecer para o seu ego. Ai, olha, gente, eu vou vir aqui, vou comprar ar-condicionado para a igreja, eu vou trocar esses bancos, colocar almofadada. Mas eu estou fazendo isso, qual a minha intenção?
só para aparecer? O meu ego para, nossa, aquela irmã lá, ela, bicho, ajuda a igreja, ela colocou o ar-condicionado, trocou a sua almofadada lá, agora dá até para tirar um cochilo da hora lá na igreja, almofadadinha, bem conchegante. É isso que ele está falando. Se você está fazendo isso para o seu ego, já está descartado. Para. Se você está fazendo alguma coisa para o seu bem, seu ego, para se você se vangloriar, filho, você está fazendo, não está computando nada lá no céu. É isso que Jesus aqui está nos dizendo. Em Tiago 4 diz assim: mas ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E foi isso que aconteceu com Davi. Davi estava na graça de Deus porque ele era humilde. Ele reconhecia: eu falhei, eu pequei, eu errei. Então, se o seu ego está muito elevado, se algum desses itens aqui que foi citado, se você é uma pessoa que tem dificuldade em perdoar, em pedir perdão, em reconhecer a sua falha, em reconhecer que você é falho, em reconhecer que você também erra, que você comete falhas, erros. Cuidado que o seu ego deve estar inflando. Filipenses 2,5 diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Você acha que Cristo pensaria assim? Cristo, quando ele veio, fala o quê? Que ele se desfez da sua natureza, do seu poder. Ele se fez homem como nós. O ego dele foi zero do zero, baixo do baixo. Por amor a mim e a você. Jesus zero de ego. Tenho entre vocês o mesmo modo de pensar de Jesus Cristo. Senhor, renova a minha mente, renova a mente dos meus irmãos. Que o ego não seja aquele que nos domine. Que mesmo existindo da forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. Gente, servo que serve, que varre, que lava o pé. Aonde que está o ego dessa pessoa? Será que nós estamos parecidos? Hashtag fica, vamos refletir essa noite. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. Vamos voltar lá e vamos ler por último para a gente encerrar. Lucas 9, 23. Se alguém quer vir após mim, negue-se. Até onde eu e você nós estamos negando-nos, nos negando. Até onde me convém, até onde não me... Gente, esse negócio, essa palavra, o importante é ser feliz. Não. O importante é fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus, não vamos dizer assim, não é que não inclui a felicidade. Não inclui a felicidade do seu ego. Tudo bem? Ser cristão não é que você vai ser feliz. Que vida linda ser cristão. É tão gostoso servir a Jesus. Não, é gratificante.
Mas falar que é legal, feliz todos os dias, não. Porque é sacrifício. E sacrifício, renúncia, dói. Eu não sei os irmãos, porque eu não sei o tanto que vocês estão renunciando. Mas a minha renúncia me dói. Dói que tem dia que eu me joelho, choro de tanto que me dói. De sufocar o meu ego. Negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz, que é aqui embaixo que nós acabamos de ler. Humilhou-se, tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. Então essa cruz que ele manda a gente pegar é a cruz onde a gente vai ter que nos matar todos os dias, dia a dia, todos os dias. Fica de pé, igreja. Umas perguntas para que a gente venha refletir. Que essa mensagem, Deus me fez refletir. E eu creio que Ele também quer fazer a igreja refletir. Como fico quando outra pessoa recebe o reconhecimento? E esse livro que eu li, até indico, ele fala de pessoas, de empresários e de comandantes que eles comandaram, chegaram a um alto posto, e chegou uma época que um comandante ele podia chegar até mais. Mas ele renunciou, não fez. Porque ele sabia que ele podia fazer mais aonde ele já estava. E se ele fosse num patamar maior, ele ia só apenas aparecer. E não ia ser tão gratificante, não ia ser tão útil o seu posto. E ele renunciou. Será que nós faríamos isso? Tem uma promoção. Você fala, não. Eu estou sendo útil aqui, Deus está me usando aqui nesse patamar onde eu estou. Eu não quero essa promoção. Será que a gente renunciaria? E tem outros que ele fala que pelo seu ego foram administrar a empresa e aí não escutava as pessoas, não escutava conselho, porque o seu ego dominou. E ele acabou indo à falência. Faliu, perdeu toda uma fortuna devido ao seu ego. Tenho dificuldade de pedir perdão, de aceitar perdão. Bom, isso nem deveria estar na nossa, né? Porque cristão ou perdoa ou perdoa. Mas preciso sempre ter razão? Será que sempre eu estou certa? Em tudo? Então acho que eu já deveria ter sido arrebatada, né? A pessoa que já sempre ela tem razão em tudo. Fico ofendido quando não sou valorizado. A pessoa quando ela está bem resolvida em Cristo, ela sabe a sua identidade. O seu ego não tem variação. O seu ego, eu quero chegar a esse patamar, ainda não estou. Mas depois disso que Deus me ministrou, eu quero chegar a essa perfeição desse ego. De cada vez que vem os insultos, cada vez que eu faço algo que eu não queira me vangloriar, mas eu faço porque eu estou obedecendo a Deus, eu estou vivendo o propósito. Eu estou no propósito? Amém. Importante é o propósito. Eu estou dentro do propósito? Glória a Deus, aleluia. É o propósito. E então eu sabendo que eu sou filha e eu tenho que viver o propósito de Deus nessa terra, o meu ego, se me valorizarem, amém. Se não me valorizarem, amém. Se eu ser promovida, amém. Se eu não ser promovida, amém. Se gostam de mim, amém. Se não gostam de mim, amém. Importa é que eu agrade a Deus.
Em Hebreus 12, 2 diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha. E agora está sentado à direita do trono de Deus. Aleluia! Vocês sabem o que significa isso aqui, gente? O que ele quis dizer? Que não importa se Jesus veio, foi humilhado, foi cuspido, foi sabateado, que ele não foi vangloriado, que ele não foi posto numa cadeira, num trono, num castelo. Não! Mas ele suportou, ele fez, cumpriu. Não importa a vergonha, se nós hoje, às vezes, passamos vergonha por ser cristão e falar que somos cristão e viver numa vida diferente, contra a mão do mundo. Mas agora ele está sentado à direita do trono e eu também quero fazer parte. Eu quero estar do lado desse trono. Eu não sei os irmãos, mas cada dia eu tenho corrido atrás dessa corrida aí, que não é fácil. Tem um louvor que é... Deixa eu lembrar aqui. Quebra meu orgulho. Põe aí, vamos louvar esse hino como uma oração. Que o Senhor venha quebrar o nosso orgulho. Que Ele venha nos ajudar, sim, a fazer a vontade dEle. Que a cada dia a gente pode trazer a nossa memória, não só na ceia, mas todos os dias, todas as horas, que eu preciso me renunciar. Renunciar ao meu eu. Renunciar que eu posso, que eu nunca erro, que eu nunca falho, que eu não cometo erro, que eu não posso pecar, que eu não posso escorregar, que eu não posso cair. Que esse ego, esse eu nosso venha ser moldado dentro do caráter de Cristo. Dentro daquilo que Deus quer e almeja de cada um de nós. Que nós não venhamos nos deixar levar pelo ego. Quantos egos a gente vê que às vezes as pessoas matam, tiram a vida de pessoas assim. Você fala, a pessoa estava no bar ou estava num trânsito, o cara fechou, o cara desceu e atirou, matou o cara. Mas por quê? O cara folgado me fechou. E o cara matou o outro porque fechou. O ego está cheio de si, do eu. Então, às vezes, quando nós estamos cheios de muito de nós temos atitudes compatíveis com aquilo que nós dizemos que somos filhos de Deus. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como na mão curando. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, oh meu. Que isso realmente venha a ser uma verdade, que a gente venha abrir mão mesmo, de Senhor. tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho, Quebra, eu Senhor. quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica,
nas águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Como Naamã no teu poder. Glória a Deus. Que nós possamos realmente, de todo o coração, nos despir e tirar esse orgulho de nós. O ego, o eu, ele existia antes de Satanás.